O lado obscuro da Porsche. O emblema da Porsche é reconhecido em qualquer parte do mundo. Um cavalo negro em um escudo dourado, símbolo de velocidade, luxo e desejo. Nas ruas, cada modelo da marca parece carregar consigo não apenas tecnologia, mas também um poder quase hipnótico, capaz de transformar um automóvel em objeto de fascínio universal. A Porsche é, para muitos, o retrato da perfeição sobre rodas, o triunfo da engenharia e da estética. Mas atrás desse brilho, atrás do sucesso que move paixões e constrói impérios, existe um lado que a própria marca prefere esconder. E é aqui que surge a pergunta que abre fissuras no mito. Será que todo esse prestígio nasceu apenas da inovação e do talento de seus criadores? Ou será que por trás da narrativa oficial de genialidade e disciplina encontram-se alianças sombrias, escolhas controversas e pactos que hoje soam como fantasmas incômodos? A Porsche, que o mundo admira, talvez não seja apenas fruto de engenheiros brilhantes e de carros icônicos. Talvez sua fundação esteja marcada por uma cumplicidade obscura com um dos períodos mais sombrios da história da humanidade. Esse contraste é perturbador. É como observar um carro de corrida deslizando com perfeição pela pista, enquanto no interior de seu motor ecoam ruídos escondidos, engrenagens movidas por histórias que ninguém ousa contar. O que se vê por fora é glória, mas o que pulsa por dentro é sombra. Essa é a essência da contradição que dá forma à Porsche. Uma marca celebrada pelo mundo, mas erguida sobre segredos que ainda hoje incomodam. O início da Porsche não foi apenas um capítulo de criatividade e talento técnico. Foi também um enredo de alianças com o poder, de pactos com regimes que marcaram a história com sangue e sofrimento. O sucesso inicial não pode ser contado sem lembrar do contexto político e social que o impulsionou. O preço do prestígio foi alto, e não se mede apenas em números ou vitórias, mas em vidas humanas, em escolhas éticas que atravessam décadas e permanecem ecoando. É essa dualidade que torna a história tão inquietante. Por um lado, a genialidade de Ferdinand Porsche, engenheiro visionário que ajudou a redefinir o conceito de automóvel. Por outro, a proximidade com um regime totalitário que utilizou sua capacidade técnica como arma de propaganda e como ferramenta de poder. Entre o mito da marca e a verdade de seus bastidores, existe uma linha tênue, feita de silêncio, conveniência e esquecimento. Por trás do sucesso, há marcas profundas. Por trás da glória, há cicatrizes que não se apagam. E é justamente essa tensão que transforma a Porsche em um enigma fascinante. Como uma empresa que nasceu em meio à escuridão, conseguiu reinventar-se a ponto de ser hoje celebrada como sinônimo de prestígio global. Talvez a resposta esteja em aceitar que nenhum império se constrói apenas com vitórias visíveis, que toda grandeza guarda em algum lugar um preço oculto. E assim, ao acelerar nessa narrativa, o espectador se depara com um dilema inevitável. Quando se olha para uma Porsche hoje, o que realmente se enxerga? Um triunfo da inovação ou um monumento erguido também sobre segredos incômodos? A jornada que começa aqui não é apenas sobre carros, velocidade ou design. É sobre o lado obscuro de um sucesso que o tempo tentou apagar, mas que a história insiste em revelar. As origens ligadas ao Terceiro Reich. A história da Porsche começa antes de a marca se tornar o ícone que conhecemos hoje. No coração desse enredo está Ferdinand Porsche, um engenheiro brilhante, obcecado por velocidade e inovação. Seu talento era inegável, sua capacidade técnica impressionava, mas sua trajetória não pode ser contada sem mencionar as alianças que ele escolheu para dar forma ao seu sonho. E é nesse ponto que a narrativa deixa de ser apenas sobre automóveis e se cruza com um dos períodos mais obscuros da história.
Nos anos 1930, a Alemanha mergulhava em um cenário de instabilidade política e econômica. Era o palco perfeito para o surgimento de um líder autoritário, disposto a reconstruir a nação à força. Adolf Hitler chegou ao poder com promessas de grandeza e em seu projeto de transformar a Alemanha em uma potência, a indústria automobilística se tornava peça central de propaganda. Foi nesse contexto que Ferdinand Porsche encontrou sua grande oportunidade. A proximidade entre Ferdinand e Hitler não era discreta. O engenheiro ganhou a confiança do regime ao propor projetos que se alinhavam perfeitamente com a visão nacional-socialista. Carros acessíveis para o povo, robustos e simples, que ao mesmo tempo servissem como símbolos do poder alemão. Assim nasceu o projeto que daria origem ao Fusca, um dos automóveis mais populares de todos os tempos. O Fusca, financiado e impulsionado pelo regime nazista, foi apresentado como o carro do povo. Para Hitler, ele não era apenas um meio de transporte. Era um instrumento ideológico, um ícone de sua propaganda. Para Ferdinand Porsche, era a chance de consolidar sua posição como o grande engenheiro da nação. O sucesso técnico do projeto abriu portas, garantiu prestígio e selou uma aliança com o poder. Mas junto com as vitórias vieram também as sombras que até hoje mancham a origem da marca. É perturbador pensar que um dos carros mais vendidos e admirados da história do automóvel tenha nascido sob o patrocínio de um regime marcado por violência, perseguição e guerra. O sucesso da Porsche nos primeiros anos não pode ser separado dessa relação. Foi um impulso decisivo, mas também um pacto sombrio. O que parecia apenas uma oportunidade de negócios revelou-se uma ligação perigosa que atrelou o destino da marca a um dos capítulos mais trágicos da humanidade. Essa conexão não é apenas um detalhe histórico, é uma marca profunda na identidade da Porsche. A ascensão que parecia brilhante desde o início carregava em sua base a associação com o poder totalitário. Como um carro de corrida que corta a pista com perfeição, mas cuja velocidade só existe porque está abastecido por combustível contaminado, o crescimento inicial da Porsche foi impulsionado por uma energia que deixaria cicatrizes difíceis de apagar. Esse é o paradoxo da origem da Porsche. De um lado, o talento visionário de Ferdinand, sua capacidade de criar máquinas inovadoras. Do outro, a proximidade com Hitler, o apoio de um regime que usava cada conquista técnica como instrumento de poder. A marca, que hoje simboliza luxo e prestígio global, nasceu envolta em uma sombra da qual jamais poderia escapar completamente. Trabalho forçado e exploração na guerra. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a Porsche já estava profundamente enraizada na máquina de poder alemã. Os projetos de Ferdinand Porsche eram valorizados pelo regime, e suas fábricas se tornaram parte da engrenagem que sustentava o esforço bélico. Mas por trás da produção impecável e das máquinas sofisticadas, havia uma realidade que só muito tempo depois seria revelada: o trabalho forçado que movia essa indústria. Nas oficinas e linhas de montagem da Porsche, prisioneiros de guerra e trabalhadores trazidos à força de países ocupados eram obrigados a produzir em condições desumanas. Homens e mulheres, arrancados de suas terras, serviam como peças descartáveis em um sistema que visava a eficiência a qualquer custo. Não havia escolha. Não havia dignidade. Apenas o peso das engrenagens girando sobre vidas humanas. Essa é a parte da história que raramente aparece nos livros de celebração da marca. Enquanto alguns modelos avançavam no campo de batalha e o nome Porsche se consolidava como sinônimo de inovação técnica, milhares de pessoas pagavam o preço invisível dessa glória. O luxo e a precisão eram erguidos sobre suor e sofrimento, como se cada parafuso apertado carregasse consigo uma gota de dor. As condições eram brutais: jornadas intermináveis, alimentação precária, vigilância rígida.
Muitos não sobreviveram para ver o fim da guerra. Outros carregaram para sempre as marcas físicas e psicológicas daquele período. O motor que brilhava nas vitórias militares escondia em seu ronco o eco das vozes que jamais puderam contar suas histórias. Essa realidade permaneceu abafada por décadas. Documentos ocultados, memórias silenciadas, uma narrativa cuidadosamente construída para proteger a imagem de inovação e excelência. Mas a verdade, cedo ou tarde, encontra brechas para emergir. E quando os relatos começaram a vir à tona, mostraram que o sucesso da Porsche na guerra não foi apenas fruto de genialidade técnica, mas também de exploração humana em sua forma mais cruel. É aqui que a metáfora ganha força. A Porsche da guerra era como uma máquina perfeita, movida por engrenagens invisíveis. Por fora, solidez e eficiência. Por dentro, vidas esmagadas para que o espetáculo da velocidade e da técnica continuasse. Um paradoxo impossível de ignorar. A marca que hoje simboliza liberdade e desejo nasceu também da prisão e da submissão de milhares de trabalhadores forçados. Essa parte do passado não pode ser apagada. Está gravada na fundação da empresa como um alicerce construído em terreno instável. E mesmo que o tempo tente encobrir com novas camadas de sucesso e prestígio, a memória das pessoas que foram exploradas permanece como um lembrete de que a grandeza, quando construída sobre sofrimento, carrega sempre uma sombra que não pode ser ignorada. O colapso pós-guerra e a prisão de Ferdinand Porsche, a derrota da Alemanha em 1945, foi também a derrota de todos os impérios que haviam se alinhado ao regime nazista. As fábricas que antes pulsavam com ordens militares foram reduzidas a ruínas ou passaram a ser controladas pelos aliados. O poder que sustentava projetos grandiosos evaporou em questão de meses. No meio desse colapso estava a Porsche, marcada por sua ligação direta com o regime e agora vulnerável ao julgamento do mundo. Ferdinand Porsche, que havia construído sua carreira ao lado de Hitler, não conseguiu escapar das consequências. Preso pelas forças francesas, foi acusado de envolvimento com crimes de guerra. O homem que havia sido celebrado como engenheiro visionário, admirado por sua genialidade técnica, agora se via confinado, reduzido a um prisioneiro aguardando julgamento. Sua imagem de mestre da inovação estava manchada pela sombra de suas escolhas e alianças. A marca, sem direção, caminhava para o esquecimento. O que restava da Porsche era pouco mais do que um nome associado a máquinas de guerra e a um regime derrotado. Sem liderança, sem mercado e sem recursos, a empresa parecia destinada a desaparecer, como tantas outras que sucumbiram ao pós-guerra. Era como um carro de luxo abandonado na lama, seu brilho ofuscado pela sujeira da história, incapaz de se mover por conta própria. Para Ferdinand, os meses de prisão foram a confirmação de que o prestígio conquistado havia se transformado em peso. Sua genialidade já não era suficiente para apagar a cumplicidade com o regime que arrastara o mundo para o caos. Mesmo sem condenação formal nos tribunais de Nuremberg, sua reputação jamais seria a mesma. O nome Porsche carregava agora não apenas a lembrança de projetos icônicos, mas também a marca da colaboração com o poder totalitário. Esse período é um dos mais sombrios da trajetória da empresa. Não havia glória nas corridas, não havia vitórias para exibir. Havia apenas a incerteza sobre o futuro. O que antes parecia um destino inevitável de grandeza, agora se tornava uma luta pela sobrevivência. A marca que havia colaborado para a propaganda de um regime enfrentava o risco real de ser apagada da história, junto com tantos outros símbolos de um tempo que o mundo queria esquecer. E, no entanto, desse cenário de ruínas nasceria a oportunidade para uma nova fase. Pois enquanto Ferdinand definia seus dias no silêncio da prisão, alguém próximo carregava a responsabilidade de tentar salvar o legado. Seu filho,
Ferry Porsche, surgiria como a figura que buscaria reconstruir não apenas a empresa, mas também a reputação da família. O renascimento com Ferry Porsche. No silêncio deixado pela prisão de Ferdinand Porsche, a marca parecia condenada ao esquecimento. Mas foi nesse vazio que surgiu uma figura inesperada. Ferry Porsche, o filho, não herdara apenas o sobrenome, mas também a responsabilidade de tentar salvar um legado em ruínas. Ainda jovem, sem a mesma experiência do pai, ele carregava o peso de reconstruir algo que já nascia manchado pela história. Era como receber um carro destruído pela guerra e tentar fazê-lo rodar novamente. Ferry compreendeu que não bastava insistir nos projetos do passado. A Alemanha devastada precisava de esperança, precisava de novos símbolos. E a Porsche, se quisesse sobreviver, teria de se reinventar. Foi assim que nasceu o Porsche 356, o primeiro carro a carregar de fato o nome da marca. Um veículo leve, elegante e eficiente, que representava não apenas inovação técnica, mas também a tentativa de apagar as sombras que rondavam a família. O 356 foi mais do que um automóvel. Foi um manifesto. Mostrava ao mundo que a Porsche podia se desligar das engrenagens da guerra e se reposicionar como criadora de carros esportivos destinados a despertar desejo e admiração. Cada curva do design, cada detalhe de sua performance parecia gritar ao público: somos mais que nosso passado. Ainda assim, o peso da herança era inevitável. Ferry não podia mudar o fato de que seu pai havia colaborado com o regime nazista, nem que a marca tinha sido erguida sobre alianças obscuras. Seu desafio era criar uma narrativa diferente, construir uma nova identidade capaz de ofuscar as manchas. Como um herdeiro que tenta reescrever o destino da família, ele buscava não negar o sobrenome, mas transformá-lo em algo maior, mais luminoso. A estratégia deu certo. Aos poucos, a Porsche começou a conquistar admiradores fora da Alemanha. O 356 abriu portas no mercado internacional, criando a imagem de uma marca jovem, ousada e sofisticada. O carro não era apenas um meio de transporte, era um estilo de vida. Representava velocidade, liberdade, desejo. E com isso, a Porsche renasceu. Mas o renascimento não foi apenas técnico ou comercial. Foi também simbólico. Ferry Porsche assumiu para si a missão de reconstruir o legado da família e, em certo sentido, de resgatar sua honra. Ele sabia que jamais poderia apagar totalmente as marcas do passado, mas poderia criar novos capítulos fortes o suficiente para reescrevê-lo. O 356, nascido da necessidade de sobrevivência, tornou-se a base para a construção de um império. A Porsche deixava para trás a lama da guerra e dava seu primeiro passo rumo a uma nova era. Mas o verdadeiro mito ainda estava por vir. O mito do Porsche 911 e a construção de uma nova imagem. A década de 1960 trouxe ao mundo um dos ícones mais duradouros da indústria automobilística. O Porsche 911 não foi apenas mais um lançamento. Foi o momento em que a marca encontrou sua verdadeira identidade. Com seu design inconfundível, motor traseiro e linhas que desafiavam o convencional, o 911 rapidamente se tornou símbolo de status, velocidade e inovação. Era mais do que um carro, era um mito em formação. O 911 consolidou a Porsche como referência mundial em carros esportivos. Ele combinava elegância e potência em uma fórmula quase perfeita, que cativava tanto pilotos profissionais quanto clientes apaixonados por performance. Cada detalhe do carro parecia feito para ser lembrado. O ronco do motor, o traçado das curvas, a sensação de dirigir algo que ultrapassava o conceito de máquina.
O 911 não vendia apenas velocidade, vendia emoção pura, traduzida em 4 rodas. Mas havia também um aspecto estratégico por trás desse sucesso. O lançamento do 911 foi o ponto em que a Porsche começou a construir uma nova narrativa para si mesma. O marketing enfatizava a excelência técnica, a tradição familiar e o espírito esportivo. Era uma forma de lançar uma cortina sobre o passado sombrio da marca, substituindo memórias incômodas por imagens de modernidade e triunfo. A genialidade de Ferdinand ainda era lembrada, mas o nome Porsche passava a ser associado ao futuro, não mais às sombras do regime que o havia impulsionado. O carro tornou-se um fenômeno cultural. Em filmes, revistas e competições, o 911 aparecia como símbolo de poder, juventude e desejo. Quem dirigia um Porsche 911 não comprava apenas um automóvel, mas uma identidade. Ele era a promessa de que a vida podia ser vivida em alta velocidade, de que era possível desafiar o comum e sentir-se único. A Porsche, enfim, conquistava não apenas clientes, mas seguidores. O mito do 911 deu à marca a estabilidade que Ferry Porsche tanto buscava. Criou uma base sólida de admiradores e um modelo que atravessaria gerações, sempre reinventado, mas mantendo sua essência. E, ao mesmo tempo, estabeleceu a Porsche como um nome que não apenas sobreviveu à guerra, mas que soube se reconstruir a ponto de influenciar o imaginário global. No entanto, mesmo os mitos não são invencíveis. O sucesso do 911 não apagou todos os riscos. Nas décadas seguintes, a Porsche enfrentaria turbulências internas, erros de gestão e crises que quase destruíram novamente aquilo que parecia indestrutível. O carro que a havia consagrado não seria suficiente para evitar o próximo capítulo de instabilidade, as crises financeiras e quase falência. O mito do Porsche 911 havia consolidado a marca, mas a história da Porsche nunca foi uma linha reta de vitórias. Na década de 1990, a empresa enfrentou talvez o maior risco de sua existência desde o colapso pós-guerra. O prestígio global estava intacto, mas o mercado havia mudado. O luxo, que antes parecia imune às oscilações, começava a ser questionado. E a Porsche, presa a uma linha limitada de modelos e a uma gestão pouco flexível, viu sua posição enfraquecer. Os números falavam por si. As vendas caíam, os custos cresciam e a dependência excessiva de um único ícone, o 911, tornava a marca vulnerável. A aura de exclusividade que sustentava o desejo já não bastava para compensar a falta de diversidade. A Porsche parecia um piloto acostumado à liderança que, de repente, perde o controle em uma curva e se vê prestes a sair da pista. O perigo não era apenas financeiro, era existencial. Internamente, a empresa mergulhava em debates. Era necessário reinventar-se sem perder a essência. Mas como fazer isso sem trair o legado? Muitos críticos apostavam que a Porsche não teria forças para resistir. As manchetes da época apontavam para uma marca à beira da falência, símbolo de um luxo que já não encontrava espaço em um mundo que mudava rapidamente. Foi nesse cenário de crise que a marca decidiu apostar em um caminho inesperado. O lançamento do Porsche Boxster em 1996 marcou o início de uma virada. Mais acessível, ainda esportivo, mas com apelo a um público mais amplo, o modelo mostrou que a Porsche podia equilibrar tradição e adaptação. O Boxster não era apenas um novo carro, era a prova de que a marca estava disposta a correr riscos para sobreviver. Poucos anos depois, outro movimento ousado surpreendeu o mercado: a introdução do Cayenne, o primeiro SUV da Porsche. Para os puristas, foi quase uma heresia.
Como uma marca construída sobre a ideia de esportividade pura poderia lançar um utilitário esportivo? Mas o tempo mostraria que essa decisão foi crucial. O Cayenne tornou-se um sucesso absoluto, trazendo lucro e estabilidade, abrindo portas para novos mercados e consolidando a sobrevivência da empresa. A Porsche havia estado novamente à beira do abismo. A crise financeira quase a derrubou, mas, como um piloto experiente que recupera o carro em alta velocidade, conseguiu corrigir a trajetória no último instante. A lição era clara: até mesmo os mitos precisam se reinventar quando o mundo muda. O prestígio histórico não garante futuro. É a capacidade de adaptação que define quem permanece na pista e quem desaparece na curva. O poder atual e a reinvenção. O século XXI encontrou a Porsche em uma posição paradoxal. Depois de quase sucumbir à crise dos anos 1990, a marca ressurgiu com uma força que poucos poderiam prever. Os lançamentos estratégicos, Boxster e Cayenne, não apenas salvaram a empresa, mas abriram um caminho de expansão sem precedentes. A Porsche deixou de ser apenas uma fabricante de esportivos exclusivos para se tornar uma potência global, com presença em segmentos diversos e uma base de clientes muito mais ampla. A aquisição pelo grupo Volkswagen consolidou esse movimento. Agora, a Porsche não estava mais isolada, vulnerável às instabilidades do mercado. Fazia parte de um conglomerado gigantesco, capaz de oferecer recursos, tecnologia e escala. Esse passo trouxe à marca a solidez que lhe faltara desde sua fundação. O luxo e a exclusividade permaneceram, mas agora sustentados por uma estrutura empresarial robusta e global. O contraste é marcante. De raízes obscuras, ligadas ao regime nazista e ao trabalho forçado, a Porsche transformou-se em um império respeitado e desejado em todo o mundo. Suas vitrines exibem tecnologia de ponta, carros híbridos e elétricos, símbolos de um futuro sustentável, sem jamais abandonar a tradição esportiva. A marca, que nasceu associada à guerra, hoje é celebrada como um dos maiores exemplos de reinvenção empresarial. No entanto, esse poder presente não apaga os fantasmas do passado. Por trás de cada lançamento moderno, ainda ecoam as histórias de sua fundação. A Porsche atual prefere destacar inovação, velocidade, design e prestígio, mas sua trajetória carrega, em silêncio, o peso das escolhas feitas nas décadas mais sombrias do século XX. O sucesso monumental não elimina as marcas da origem, apenas as encobre com novas camadas de brilho. O que se vê hoje é uma marca que conseguiu transformar fragilidade em força, crise em oportunidade, queda em renascimento. A Porsche se reinventou sem abandonar sua essência. Continua sendo sinônimo de desejo, potência e luxo, mas agora amparada por estratégias sólidas e pela proteção de um dos maiores grupos automobilísticos do planeta. Esse caminho revela uma lição poderosa. A Porsche não é apenas sobre carros esportivos. É sobre a capacidade de resistir ao tempo, de atravessar tragédias históricas, de renascer das cinzas e de se reconstruir tantas vezes quanto necessário. Sua trajetória é um retrato de como marcas, assim como pessoas, podem carregar sombras em sua origem e ainda assim conquistar um lugar luminoso no presente. Sucesso construído na sombra. A história da Porsche é um mosaico de contrastes. De um lado, a genialidade técnica, a ousadia de Ferdinand e a visão de Ferry, responsáveis por criar alguns dos automóveis mais desejados do planeta. Do outro, alianças perigosas, trabalho forçado, prisões e crises que quase destruíram a marca em diferentes momentos. É essa dualidade que torna a trajetória da Porsche tão perturbadora e, ao mesmo tempo, fascinante. Hoje, a marca é celebrada como sinônimo de luxo, tecnologia e inovação. Seus carros são símbolos de prestígio global,
admirados por milhões, desejados por gerações. Mas esse brilho não pode ser separado de suas origens. A Porsche que deslumbra o mundo é também a Porsche que nasceu ligada ao regime nazista, que usou trabalhadores forçados e que quase desapareceu com o colapso do pós-guerra. O presente vitorioso convive com um passado que a marca preferiria esquecer. E aqui está a provocação que permanece. Quando alguém olha para um Porsche, o que realmente enxerga? Apenas um carro impecável, fruto da engenharia de ponta. Ou também os fantasmas que ajudaram a erguer esse império. O sucesso atual não apaga as sombras da fundação, apenas convive com elas. É como admirar um carro esportivo impecável por fora, sabendo que em seu motor ainda ecoam histórias que não podem ser ignoradas. Esse contraste é talvez a essência da Porsche. Um nome que sobreviveu ao colapso da guerra, atravessou prisões, quase quebrou nos anos 1990 e mesmo assim ressurgiu mais forte do que nunca. Mas sua trajetória é também um lembrete de que nenhuma marca, por maior que seja, nasce isenta de escolhas e consequências. O prestígio e a glória de hoje foram construídos sobre terrenos instáveis, carregados de dilemas morais e decisões obscuras. O legado da Porsche é, portanto, ambíguo. É o triunfo da reinvenção, mas também a prova de que o passado sempre acompanha o presente. Um símbolo de velocidade, desejo e perfeição, mas também uma lembrança de que nem todo sucesso é puro, porque no fim, o que define um império não são apenas as vitórias que brilham, mas também as sombras que ele carrega ao longo de sua história.